primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui para ter esse debate que é fundamental para a gente esclarecer a realidade do que eu tenho feito na universidade, que é objeto de bastante espantalho aí. Inclusive, o nosso webcomunista camarada Jones aqui tem me pintado no último vídeo como um atrapalhador de aulas, né? Então, eu terei, espero ter a oportunidade de demonstrar que essa não é uma realidade e para mostrar também o meu objetivo dentro da universidade, eu já vou começar assim mostrando aqui também, né? Que o meu objetivo não é brigar, o meu objetivo não é ter um debate de ânimos elevados, aqui é mostrar a realidade com base numa visão distinta daquilo que domina a educação pública hoje, né? E para isso eu vou cumprimentar apertando a mão de cada um dos meus amigos aqui, Ricardinho, valeu, meu amigo Rodrigão, Robertinho e Rodrigão. E meu amigo... Isso não muda minha torcida, não. Siga aí, né? Vai, Jones Manuel, não vai apertar minha mão, não? Debatedor que está na minha frente, que é uma pessoa que não tem seriedade, que é uma pessoa que tenta usar de maneira oportunista, de maneira irracional e de maneira desrespeitosa o espaço da sala de aula para ganhar dinheiro, para ganhar like. Agora tá querendo ser deputado, tá querendo mamar nas tetas do Estado. E não, eu não apertei a sua mão porque você quis fazer uma cena. Se você quiser passar o debate se colocando como vítima, alguém que é do diálogo, que é democrático, isso não cola, porque todo mundo da UNB conhece você. Em um cenário tenso, quase como um filme de terror, as luzes se acendem no podcast Três Irmãos. De um lado, Wilker Leão, o homem que desafia professores e enfrenta o que chama de doutrinação nas universidades. Do outro, Jones Manuel, militante, professor e defensor ferrenho da educação pública. O que começa como um debate sobre educação rapidamente se transforma num campo de batalha de ideias. Acusações de vazamento de dados, denúncias de ameaças, provocações diretas e confrontos ideológicos que poderiam incendiar qualquer sala de aula. E você vai assistir tudo isso aqui, no Blasfêmia Cast Cortes, sem filtro, com toda a intensidade que rolou naquele estúdio. Prepare-se para momentos de tensão, ataques afiados e respostas que vão fazer o clima ferver. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Minha cabeça tá gigante com fone aqui, melhor eu tirar isso aqui mesmo. Não, mano, tá massa. Tá massa? Eu achei legal. Na minha frente, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, o Borracha. Na mesa operando, nosso diretor, Pedro Henrique. E aí, Robertinho, mais um debate enviesado aqui no podcast Três Irmãos, né? Fala aí, meus irmãos, beleza? Exatamente isso. E aqui é tendencioso mesmo, você quer imparcialidade, vai lá pra Rede Globo, lá assim as coisas são corretas, são organizadas, são justas. Aqui não. Aqui tem partido, aqui é enviesado mesmo, eu dou palpite, se eu puder atrapalhar, eu atrapalho. Se eu não puder, eu falo uma besteira aqui que dá na mesma coisa. Entendi. Então eu tô aqui pra fazer a merda. Então já apresenta aí o seu lado aí, quem que você tá representando aí, por favor. Quem eu vou jogar? Quem tá do meu lado hoje? Do lado da verdade aqui, da realidade? Do meu lado ele, um dos maiores, se não o maior e o melhor pra falar das universidades do Brasil hoje. O cara que vem mostrando a diferença e a verdade. E por isso tem sido criticado, caçado e muitas vezes mal visto, mas a coragem está com ele porque ele é de verdade um leão. Quem tá aqui não é o Papa, é o Wilker Leão. Apresente o seu lado aí, rapaz, meu mas camarada. Depois de uma apresentação dessa, eu tô até me achando aqui, mas vocês deveriam ter visto a cara do Jones. Meu Deus. Não, o Cabeleiro que mandou ele não gostou não, né? Pô, o Cabeleiro mandou apresentar. Que merda, velho, que merda. Vou te falar, você só passa vergonha. Bom, é isso. Eu tô aqui, né? Eu falei, traga os seus que eu trago o meu. Beleza. E aí você representa aí e aguenta depois a pressão. É, comigo. Porque eu tô aqui com o meu camarada aqui do meu lado aqui, o empalador de liberais, né? O matador e caçador de leões, né? O destruidor de candidaturas. Tá aqui, Jones Manuel. Obrigado, viu, camarada? Você não fez o... Valeu. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui mais uma vez com você, Rodrigo, com você, Roberto, Pedro, que tá ali nos bastidores. A gente hoje vai ter um debate muito importante sobre a educação no Brasil. Eu espero que seja um importante debate para mostrar quais são os reais problemas da educação do nosso país, para além de factoides e falsos debates. Boa. A gente explica nas regras do debate. 3 minutos pergunta, 5 minutos de resposta, 2 minutos de réplica. Tiramos um par ou ímpar aqui.
O Wilker começa se apresentando, depois o Jones, o Wilker já faz a primeira pergunta, considerações finais, o Wilker começa, o Jones termina, a gente vai fazer várias rodadas aqui de perguntas sobre educação e universidade pública no Brasil. Isso. E depois algumas perguntas gerais, né? Exato. E os superchats mais valiosos também a gente lê no final. No final a gente vai ler os superchats mais valiosos. A galera já tá entendendo bem as regras aqui. E eu já queria falar, mano, já que a gente vai falar sobre universidade, sobre ensino, que o importante é você estudar. Então, se você quer ter carreira profissionais na área de segurança pública, não do Oliver lá, o que é? De carreiras policiais mesmo, né? Então, quem mais aprova nessa área é o Instituto Oliver. Ele aprova você em carreiras policiais para guarda municipal, para guarda civil, para guarda militar. Então, se você tem um sonho de ser um policial, quem mais aprova no Brasil é o Instituto Oliver. Não perca tempo, tá aqui o QR Code. Wilker, por favor, apresentação, 5 minutos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Tudo certo? De agradecer a oportunidade aqui para ter esse debate que é fundamental para a gente esclarecer a realidade do que eu tenho feito na universidade, que é objeto de bastante espantalho aí, né? O pessoal fica pintando como algo que não é. Inclusive o nosso web comunista camarada Jones aqui tem me pintado no último vídeo como um atrapalhador de aulas, né? Então eu terei e espero ter a oportunidade de demonstrar que essa não é uma realidade e para mostrar também o meu objetivo dentro da universidade, eu já vou começar assim mostrando aqui também, né? Que o meu objetivo não é brigar, o meu objetivo não é ter um debate de ânimos elevados aqui, é mostrar a realidade com base numa visão distinta daquilo que domina a educação pública hoje, né? E para isso eu vou cumprimentar apertando a mão de cada um dos meus amigos aqui, Ricardinho, valeu. Meu amigo Rodrigão, Robertinho e Rodrigão. E meu amigo... Isso não muda minha torcida, não. Siga aí, velho. Vai, Jones Manuel, não vai apertar minha mão, não? É porque a gente vê a realidade também nessas horas, porque eu falei pro Jones quando a gente se encontrou aqui no off. Pô, Jones, você foi até um camarada legal, porque eu achei que você não ia apertar minha mão, né? Tava conversando de bastidor aqui, né? Pô, o Jones é um cara legal, só que no ao vivo ele tem essa postura de personagem, né? Então parece que a gente terá o personagem Jones, aqui a gente tava combinando até um fifinha depois, né? Mas o personagem entrou em ação no nível de me chamar de extremista ao mesmo tempo que é incapaz de apertar a mão de um adversário político no campo das ideias, o que deveria ser super saudável, inclusive no âmbito daquilo que a gente discute aqui, né? Que é educação, são universidades, então já dá pra ver qual que é o perfil, a personalidade de cada um. Eu sou um cara da paz, pacífico, amigo até com os inimigos, né, gentil, e esse é o tipo de postura que eu tenho na universidade também e sou atacado de não ter. Para quem não me conhece, contextualizando, né, meu nome é Wilker Leão, tenho um canal no YouTube onde eu divulgo as minhas interações, né, eu não gosto de falar o conteúdo de aula, porque é a partir do conteúdo de aula, mas as minhas interações a partir do que acontece na aula. São conteúdos que não deveriam estar lá, eu questiono e gero um vídeo na íntegra para o meu canal. E quem não conhece ainda, é só entrar lá em Wilker Leão, então os vídeos sempre completos e nas redes de cortes, também os cortes, né? Mas a partir disso, o que eu faço é encarado como atrapalhar a aula. Vejam só, eu contribuo com a aula, questionando de forma pertinente o que é levado lá para dentro. Eu tenho direito ou não, enquanto aluno, de fazer isso? Não é o que o próprio construtivismo, que é a tese hegemônica da educação pública hoje, pressupõe, construção do conhecimento focado no aluno? Essa é a tese que o web comunista Jones acredita, inclusive, né? E é perpetuada no país na educação de forma geral hoje. Então é isso que eu faço. Sou acusado de atrapalhar aulas por fazer isso, sendo que isso é contribuir com a aula. Sou acusado de ser extremista, sendo que eu não sou. Em que momento eu já fui extremista? Você vai ter a oportunidade, inclusive, de apresentar isso aqui. Quem é extremista? Alguém que A introdução é 3 minutos. 5, né? 5. Então, desculpa. Quem que é extremista no final das contas? Alguém que não aperta a mão de um adversário político ou alguém que aperta? Eu acho que esse já é um início muito interessante para a gente tirar essa conclusão. Mas para não ficar só nessa realidade daqui, né? É algo que eu estava falando pro Jones nos bastidores também, que eu esperava que ele não teria a postura falsa que ele estava tendo no off aqui, de parecer ser um cara legal, porque ele já vinha gravando vídeos me atacando, né? Além de ser um atrapalhador de aulas, que ele tá no direito dele de achar, né? Mas ele tem que provar, e vai ter oportunidade aqui. Ele me chamou no primeiro vídeo de oportunista,
tá no direito dele, apesar de eu trilhar sempre o caminho mais difícil, né? Que oportunismo burro é esse. Figura cebosa, nefasta, da pior qualidade, cínico, mentiroso e canalha. No âmbito dos debates, da argumentação, a gente conhece isso como o famoso ad hominem, né? Atacar a pessoa não no argumento, não na sua atitude, não naquilo que importa enquanto mérito, mas em questões pessoais que não tem relevância nenhuma, né? Então, essa é a figura de alguém que se diz da democracia aí, né? Contra a extrema-direita, sendo que eu nunca fiz ataque nenhum a ele nesse sentido e nem pretendo fazê-lo porque não é a minha postura. E só para deixar claro qual que é o meu objetivo aqui nos meus 30 segundos finais de apresentação, é discutir educação, principalmente nesse âmbito educacional da universidade pública, cursos superiores, o que acontece lá dentro, demonstrar sim que há enviesamento do conhecimento, há doutrinação para a esquerda, a partir da realidade, de fatos, de dados. Os meus vídeos já provam isso, mas eu vou ter a oportunidade de contrapor isso aqui tudo diante de um opositor político. E é isso. Ô, Robertinho, aumenta o brilho do celular aí, por favor, que tá difícil de ver. A hora que você tiver, eu vou deixar sempre virar pra você, tá? Pra facilitar também, não, tranquilo, mas eu vou aumentar. Aí. Vou aumentar aqui, sim. 5 minutos, Jones. Perfeito. Minha câmera é essa aqui, né, Pedro? Sim. Vamos lá? Gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse debate sobre educação no Brasil. Quero agradecer a todos os trabalhadores e trabalhadoras, toda a juventude que está acompanhando esse debate. Quero mandar um abraço para todo mundo do DCE da UNB, o DCE Onestino Guimarães, que está fazendo a transmissão do debate. Mandar um abraço, inclusive, para meus camaradas da UJC, que vem realizando um trabalho imprescindível na defesa da universidade pública, na defesa da educação, contra todos os cortes, desmonte e precarização da educação. Meu nome é Jones Manuel, sou natural de Pernambuco. Sou formado em História, sou professor, fiz um mestrado em Serviço Social e agora estou fazendo doutorado em Serviço Social na UFAL. Atuo há mais de 10 anos como educador popular, participando de palestras, atividades por todo o Brasil, né? Já tive a oportunidade de ir em mais de 20 estados da federação, em mais de 400 cidades. Conheço a educação não só pelo estudo, não só por ser professor, mas por estar intensamente envolvido nas lutas em defesa da educação, seja na época do movimento estudantil, seja depois enquanto profissional. Tenho muito orgulho de ter contribuído com várias marchas, com várias lutas, com várias greves, com vários debates em defesa da educação pública, da educação de qualidade, das condições de permanência estudantil na universidade pública, na defesa do ensino, da pesquisa, da extensão, que a universidade pública brasileira seja um lugar de produção de ciência, tecnologia, um instrumento para a emancipação do nosso país e do nosso povo. Em defesa também de uma escola de qualidade, uma escola boa, uma escola realmente que emancipe a classe trabalhadora. A educação no Brasil ela tem muitos desafios, né? Ela é atacada de um lado por um projeto de extrema-direita reacionário que tem como elemento central o constrangimento e o ataque aos professores, né? Uma verdadeira caça ao professor e à professora na sala de aula, contribuindo num ambiente que já é um ambiente de adoecimento dos docentes do Brasil inteiro. A gente vai ter oportunidade no debate aqui de citar vários dados e mostrar a realidade da sala de aula. Além dessa extrema-direita raivosa e agressiva com tendências fascistas, nós temos um programa neoliberal que tem como premissa o desmonte da educação, o corte de verbas, a privatização de escolas, a precarização da carreira do professor. Hoje no Brasil existe uma crise de força de trabalho na educação, porque a maioria dos jovens que entram na universidade não querem seguir a docência, já que a carreira de professor e professora no Brasil está tão desvalorizada do ponto de vista salarial, do ponto de vista das condições de trabalho, do ponto de vista da infraestrutura das escolas, das universidades, das escolas técnicas, da educação rural. Então hoje a gente está aqui para fazer esse debate. E é um debate sério, é um debate importante. A educação não é brincadeira. A gente não pode permitir que um debate sobre educação no Brasil seja tocado por pessoas como o debatedor que está na minha frente, que é uma pessoa que não tem seriedade, que é uma pessoa que tenta usar de maneira oportunista, de maneira irracional e de maneira desrespeitosa
o espaço da sala de aula para ganhar dinheiro, para ganhar like. Agora tá querendo ser deputado, tá querendo mamar nas tetas do Estado. E não, eu não apertei a sua mão porque você quis fazer uma cena. Se você quiser passar o debate se colocando como vítima, alguém que é do diálogo, que é democrático, isso não cola, porque todo mundo da UNB conhece você. Você, dentre outras coisas, foi uma pessoa responsável por vazar dados de alunos da UNB. Tá subindo agora para minhas redes sociais uma matéria mostrando que o senhor Wilker Leão foi responsável por vazar dados de alunos da UNB e também uma das professoras da UNB teve que prestar um boletim de ocorrência porque estava sendo ameaçada pelos seus seguidores, pela sua base, a partir do trabalho que você fez de exposição e de constrangimento dela. Então veja, você pode fazer um personagem aqui democrático, pode ficar com esse risinho, mas a realidade é que você é uma das várias figuras que contribuem para fazer um falso debate em torno da educação, em que os verdadeiros problemas da educação do país, como a gente vai enfrentar os problemas na universidade, na escola técnica, na escola de base, isso não aparece. Você prejudica a educação, você constrange professores, você atrapalha os alunos. Tanto é assim que, inclusive, os alunos da direita da UNB não gostam de você. Isso é fato conhecido e notório. Eu recebi hoje, inclusive, várias mensagens de pessoas de direita, de pessoas liberais, dizendo assim: Jones, eu não sou comunista, não concordo com a sua ideologia, mas uma coisa é certa, você faz um debate sério sobre educação. E eu acho, Wilker, que você precisa aproveitar esse momento hoje para aprender isso, a ter seriedade na vida, ter seriedade nos debates sobre a educação e os problemas brasileiros. Sua primeira pergunta, Wilker, 3 minutos para pergunta. Vamos lá, mas antes eu preciso esclarecer a questão aqui da falsidade, né? É incrível. Os nossos camaradas aqui, que são os hosts, né, do podcast, podem confirmar isso. O cara tem uma postura no off e outra no ao vivo. É incrível a falsidade. Aí depois ele vem me acusar de ser o cara que quer posar como democrático. Não, eu sou assim. Você viu, eu sou a mesma pessoa. Aqui agora que eu fui com você no off, quem mudou a personalidade foi você. Se você tiver um mínimo de vergonha na cara, com todo respeito, de verdade, você vai admitir isso. Você fala, é um personagem e tal, mas eu gosto de me comportar assim. Você tem essa distinção de personalidade. E daí a gente já vê quem é extremo também em relação a trabalhar com a verdade ou com a mentira. O cara tá dizendo que eu vazei dados de alunos e subiu para as redes dele. Agora vão lá nas minhas redes, porque ele subiu uma matéria do Metrópolis. Vocês vão ver quem assina aí. O William Matos ou o estagiário dele. Eu questionei esse William Matos, tem um vídeo aí recente do meu canal com quase 1 milhão de visualizações, acerca dessas mentiras que ele profere contra mim. Vai lá ver se alguma das perguntas que eu fiz a ele respondeu. Então essa questão de que eu vazei dados de professores e alunos é uma completa mentira também, é só checar lá no meu canal. Mas indo para a pergunta aqui para esclarecer quem de fato é extremista ou não, no retorno do semestre, dia 24 de março, o Jones convocou, foi um dos convocadores, juntando o PCBR e aquela turminha militante de esquerda lá na UNB, uma assembleia contra a abstrata extrema-direita, o abstrato fascismo neoliberal, igual ele gosta de falar aqui nesse tom de autoridade, autoritário, com base em nada, totalmente abstrato, né? Ele convocou isso daí, e aí eu fui lá, democraticamente, gravar o que é porque eu fui suspenso também, né? E eles estariam comemorando minha suspensão. Gravar o que eles estariam falando, né, a respeito de eu ser um extremista nesse sentido e o que eles fariam em relação à minha comemoração também. Vocês sabem como que eles comemoraram? Vídeo no meu canal aí também. Me expulsando mediante violência, mediante crime, constrangimento ilegal. Vários militantes do PCBR, que é o partido que o Jones integra, e me retirando mediante esse crime. Boletim de ocorrência registrado, vários sendo processados. Inclusive, já adiantando a primeira pergunta aqui, Jones, você me ajudaria a encontrar os dados que eu não encontrei ainda desses seus camaradas que cometeram crime me retirando de lá mediante um movimento extremista? Você reconhece isso como extremista? Você se arrepende de ter convocado essa manifestação? Qual que é a sua postura em relação a esses seus camaradas de partido que agem contra alguém que você chama de extremista com extremismo, com violência? Eu gostaria muito que você esclarecesse, não fugisse dessa pergunta, porque é fundamental para a gente mostrar quem age com violência e quem é pacífico. Eu estou o tempo todo respeitando decisões sacanas das minhas suspensões e tal, e eles comemoram com violência. Esclarece para a gente aí se isso é extremismo ou não, Jonas. 5 minutos, né? 5 minutos. Perfeito.
Gente, como vocês podem perceber, o Wilker Leão, ele não veio aqui para debater educação, porque ele não tem substância, ele não tem ideia, ele não tem proposta, ele não tem o que falar. O que ele tem para fazer, não sei se a câmera tá mostrando, é ficar dando risinho, fazendo debochezinho. E aí... Com todo respeito, claro. É porque sempre... Para seu tempo aí, por favor. Sempre que interromper, vamos já deixar isso esclarecido então. Sempre que tiver interrupção, enquanto você estiver falando, o Jones se mantém totalmente em silêncio. E, o riso, uma caricatura que eu acho que é impossível a gente controlar isso, mas se você manifestar igual você acabou de fazer, a gente vai dar um pause e eu vou adicionar um tempo a mais pra ele, tá? Claro, eu vou me controlar. E assim, fica difícil não rir. O Jones tá respeitando, né? Não tá rindo, tá de boa. Então... Tá sério aqui, né? Então, tá só com uma pitadinha de falsidade que... Mas beleza, então vamos claro. Seguir desse jeito aí, pode sim. ser? Claro. Então a partir de agora, se qualquer interrupção, qualquer palavra que sair, mesmo que sutilmente aí, do seu ímpeto, eu vou parar e vou dar um tempo a mais pro Jones e vice-versa. E mais pra você também. Pode começar a falar. Eu espero que o acordo seja cumprido e o Wilker consiga ficar calmo e ouvir. É importante, às vezes, ouvir verdades para parar com certas posturas que não são condizentes com um debate sério sobre educação. Vamos lá. Mais uma vez, o Wilker está vendendo aqui um personagem, né? O debate é sobre educação. A primeira pergunta não fala absolutamente nada sobre educação, não traz nenhuma ideia, não traz nenhuma reflexão. Ele quer vender o personagem, né? O personagem democrático, o personagem calmo, o personagem pacífico, o coitado que é perseguido na UNB porque a UNB inteira seria marxista. Veja, a gente poderia passar muito tempo fazendo esse falso debate que não interessa absolutamente ninguém. Eu só tenho um dado para registrar. Numa das recentes manifestações que tiveram na UNB, uma pessoa que estava fazendo a segurança do Wilker Leão agrediu um estudante, né? Está disponível matéria na internet, está subindo agora para as minhas redes sociais. Vocês podem conferir no Twitter, no Facebook, nos stories do Instagram e por aí vai. Só colocar lá jonesmanuel.com. Então veja, uma pessoa que anda com segurança, que coloca uma pessoa, inclusive mais velha, para agredir um estudante, é esse tipo de pessoa que aqui veste uma máscara e quer pagar de como eu sou democrático, como eu sou pacífico e a esquerda é autoritária, né? Dito isto, vamos pro que realmente importa, porque eu acho que é uma questão de respeito ao público a gente fazer um debate sobre educação, né? Porque o tema do debate aqui é educação. A minha proposta aqui no debate é bem simples, né? A gente vai começar a debater nas questões macro da educação, então debater financiamento, debater carreira docente, debater o papel da universidade e da escola na economia brasileira, na soberania nacional brasileira, nas condições do povo trabalhador, debater condições de trabalho, salário, evasão escolar, índice de reprovação, o desajuste de alunos na série certa, evasão escolar, evasão na universidade. Dessas questões macro, a gente vai para as questões mais micro, por assim dizer, do funcionamento cotidiano das universidades e das escolas. Além de debater escola e universidade, a gente vai debater também necessariamente ciência e tecnologia, né, que está atrelado ao tema da educação. Eu peço desculpas a todo mundo que é trabalhador e trabalhadora da cultura, estudioso, pesquisador, pesquisadora da área, que eu fiz uma escolha para o tema não ficar muito longo, muito amplo. Eu não vou debater aqui o aspecto da cultura, né? É claro que existe uma correlação direta entre educação, ciência e tecnologia e cultura, mas cultura não vou me colocar aqui para debater. E aí, como não teve uma pergunta, eu vou ter que fazer uma, né? Espero que ele consiga responder. Uma das questões centrais que se coloca é o papel do Brasil na produção de ciência e tecnologia, né? A gente sabe que no mundo capitalista que a gente vive, o peso e a força de uma economia depende diretamente da sua capacidade de produzir inovação, né? E no capitalismo global, a inovação científica assume a forma mercadoria de patente. Patentes é um registro para uma inovação que, se alguma empresa ou Estado quiser usar, vai ter que pagar royalties, né? Então, toda vez, por exemplo, que é produzido um novo fármaco, um novo remédio, e esse remédio alguma empresa quer reproduzir, ele precisa pagar royalties pelo uso daquela inovação científica. Gostaria de perguntar ao Wilker como é que está a situação
da ciência e tecnologia no Brasil. E aí são 3 perguntas conectadas, Wilker. Quantas patentes registradas no Brasil são registradas por nacionais, por residentes, seja pessoas físicas ou pessoas jurídicas? Pode pesquisar no celular, começa a pesquisar. Quero perguntar também o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia para 2025, se você acha que é um orçamento suficiente e necessário. E quero perguntar também, associado, né, por que o Brasil não está disputando a vanguarda tecnológica global da inovação junto com outros países como Estados Unidos, China, Alemanha, Finlândia e por aí vai. Então, qual é o peso dos residentes brasileiros no registro de patentes, o orçamento desse ano do Ministério da Ciência e Tecnologia, se você considera suficiente, e porque o Brasil não é vanguarda na corrida tecnológica global, o que está diretamente associado ao papel das universidades, né? Evidentemente, espero que você consiga comentar o papel das universidades na produção de ciência e tecnologia no Brasil, nas universidades públicas. 2 minutos. É muito engraçado a gente ver se materializando diante de nós a realidade que muitas pessoas me apontaram. Pô, Will, que não vai perder tempo com o Jones não, que ele é infinitamente menor que você e ele só quer transformar isso tudo numa deturpação da realidade com base em sofismas para controlar o debate a partir de narrativas que não se coadunam nem mesmo com a sua pergunta. Olha a pergunta que ele traz, totalmente fora da lógica de se discutir educação nacional e universidades públicas. Eu trouxe aqui o quê? Extremismo político, partidário e ideológico na universidade pública. Ele respondeu com base numa convocação que ele mesmo fez. O que ele está fazendo falando sobre respeitar regras? É porque fica difícil, se vocês tivessem visto aqui o que aconteceu antes e ver essa postura de personagem agora, não rir, mas vou respeitar, tá aqui, acertamos uma regra, mas ele não cumpre sequer a regra de responder a pergunta e não criar uma pergunta no momento de resposta da minha pergunta. Ele tá no momento de resposta dele. Aí ele quer criar uma pergunta achando que eu vou cair nessa idiotice. Olha o nível. Só que eu falei pras pessoas, né, que me disseram isso. Não, eu vou lá pra mostrar a minha perspectiva, porque essa gente tá muito acostumado dentro da sua bolha, como os nossos camaradas estão lá no DCE. Vê se tem alguém de direita lá, né, que o Johnny disse que tem gente de direita mandando mensagem pra ele. Eu recebo pelo menos 5 pessoas falando comigo todo dia lá, né. Mas um abraço aí pros alunos do DCE, né, que eu desmascaro constantemente a face de vocês dentro da universidade, né? Mas ele sequer responde a pergunta sobre o extremismo que ele mesmo convoca. E ele deturpa a realidade para fazer uma pergunta num momento que não é de pergunta, não respeitando as regras estabelecidas, que quer falar sobre eu descumprir regra, um personagem. Você é completamente falso, Jones. Não esperava isso de você, mas até te falei lá, né? Pô, vamos ver, na hora do ao vivo a gente vê a verdade. A sua verdade é essa, né? Você não responde nada e agora você vai ter a oportunidade de fazer a sua pergunta e eu, como cumpridor de regras, responderei ela agora no momento correto. Mas quando eu fizer uma pergunta, responda, por favor, você é capaz. 3 minutos, Jones, pergunta. Gente, veja, o Wilker, ele acabou de dizer que é fora de lógica falar sobre ciência e tecnologia num debate sobre educação. É realmente muito difícil, né? Vocês percebem uma lógica de atrapalhamento de aulas que não consegue apresentar nenhuma ideia que seja positiva para o debate brasileiro sobre educação. O Wilker, ele vai passar o debate inteiro fugindo das questões substantivas. Prestem muita atenção, por favor, que ele não vai responder em nenhum momento nenhuma questão sobre financiamento, sobre carreira docente, sobre o papel da CAPES, da CNPq, sobre o Plano Nacional da Educação, sobre lei de patentes, sobre educação infantil, sobre PPPs em escolas, enfim, todas as questões fundamentais que estão colocadas na educação brasileira, ele não vai responder, ele vai passar o tempo todo fazendo factoide e tentando girar o debate em torno da persona dele. Ah, não, porque eu fui na UNB e supostamente... Veja, sua questão foi respondida, seu segurança agrediu um aluno, já tá nas minhas redes sociais, você continua com um risinho desesperado, e aí você vê que ele acaba saindo do personagem. Ele acabou de citar os estudantes da UNB chamando de alunos, né, fazendo um deboche com linguagem neutra, uma coisa totalmente desnecessária, não tem pra quê, sabe? Então, eu peço, inclusive você que é de direita,
estou dialogando diretamente com você. Eu tenho certeza que você pode ser de direita, de centro, liberal, mas eu tenho certeza que se você tiver um filho, uma filha na escola, você se preocupa com a qualidade da educação, você se preocupa com a qualidade da escola, da merenda, com a situação da infraestrutura da escola, se tem refrigeração, se tem ventilador, as condições de trabalho dos professores. Eu tenho certeza absoluta que você, enquanto está no trabalho, quer seu filho e sua filha no lugar mais seguro e adequado possível. Então preste atenção, por favor, quem é que tem proposta, quem é que tem ideia, quem é que tem diagnóstico sobre os problemas na educação. Aí eu reforço a minha pergunta sobre ciência e tecnologia. São 3 perguntas conectadas, Wilker. Qual é hoje a situação da produção de patentes no Brasil, que é a forma mercadoria que assume a inovação tecnológica, né? Quantos residentes nacionais registram patentes, por quê, como e tal, comparado inclusive com outros países da América Latina. Acho que seria uma boa colocar isso, a situação do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Você já recebeu uma fila aí pelo celular, talvez saiba a resposta. Acho que falar o quanto esse orçamento é suficiente ou não para dar conta das questões brasileiras. E um debate, né? Um debate sobre por que o Brasil não é um país que está disputando a vanguarda tecnológica global. A gente vive um momento de transformações muito profundas na tecnologia, né? Com inteligência artificial, Big Data, 5G, 6G, novos materiais, energia renovável, carro elétrico, etc, etc. Então, por que o Brasil não está numa posição, por exemplo, parecida com a China, disputando essa vanguarda tecnológica global? 5 minutos, Wilker. Eu vou começar respondendo essa pergunta, mas depois eu quero voltar à questão também da falsa afirmação de que eu ando com segurança, eu ando sozinho naquela UNB todo dia, e um segurança meu supostamente teria agredido um estudante lá. Mas vamos à questão da ciência, tecnologia e inovação nesse sentido. Para que a gente tenha investimento sério nessa área, primeiro a gente precisa modificar toda a lógica orçamentária de orçamento de grana que vai para a educação no país. A gente tem uma deturpação dessa lógica no nível que para a educação superior, onde a gente gasta em muito com bobagem e com salários, despesas obrigatórias, a gente não tem a destinação correta desse recurso, que é 4 vezes maior do que o que vai para a educação básica. Então a gente tem um problema na raiz, lá atrás. Então, discutindo coisa séria mesmo aqui, é tudo que rege como vai funcionar a educação, tanto nos seus primórdios, lá na básica, ensino fundamental e médio, quanto na superior. A gente tem essa distorção de realidade, que é a gente tendo 1/4 do que vai para ensino superior indo para a básica, para cobrir todos esses alunos. Idade infantil, adolescência, Brasil inteiro, sendo que a gente sabe que a educação superior é oferecida só para alguns. Aí dentro dessa lógica que a gente tem 4 vezes mais de orçamento indo para a educação superior, a gente ainda não consegue produzir isso que você está falando, que é inovação tecnológica competitiva no país, com as grandes potências mundiais. Sabe por quê? Porque 90%, em média, lá na UNB é isso, do orçamento está comprometido com despesas obrigatórias, com salários, gasto com pessoal, energia e afins, mas principalmente para pagar pessoal, aposentadorias, pensionistas, e é nesse nível que está o nosso orçamento hoje. Então tem como a gente chegar a algum lugar em termos de investir onde realmente é preciso desse jeito? Eu acho que é uma conclusão muito fácil de se chegar. É impossível. E na educação básica, então, falando de todas as questões que a gente vai poder adentrar aqui, que são problemas lá, mas que a gente tem tanto ideologicamente, a gente vai falar também, quanto nessa questão de apenas 1/4 para cobrir toda a educação básica, ensino fundamental e médio. Tem como dar certo esse país? Não tem em todos esses sentidos. Mas entrando aqui na questão agora do meu segurança, meu suposto segurança, ter agredido um dos alunos. Isso não é deboche, isso é respeito para com eles. Vai ver a chamada do próprio DC aí. Eu não vou falar pro meu assessor colocar lá no meu Instagram, subir nas minhas redes. Sabe por quê? Porque eu não tenho assessor. Trabalho sozinho. Eu dou a cara a tapa, eu não faço nem convocação de militância, igual deve estar uma barulheira desesperada no chat aí, porque eu sou verdadeiro e ajo sozinho na cara e na coragem. É assim que eu sempre ajo. Aí quando fazem manifestações contra mim, como foi aquela designada Assembleia Antifascista, para me combater como se eu fosse um grande fascista. E aí eu avisei isso nas minhas redes no dia anterior, deve ser o episódio 20 do meu canal, vocês podem entrar lá e ver com seus próprios olhos, que eu iria lá para me defender e registrar o que estaria acontecendo. 50 pessoas voluntariamente foram lá se juntar a mim para prezar pela minha incolumidade física, vamos chamar assim, né? Pela minha segurança. Foram lá fazer voluntariamente mesmo.
Pessoas que eu não paguei R$1, eu nem chamei, foram lá se manifestar ao meu favor. Isso tudo está registrado no episódio 24 do meu canal, mais de 1 hora de vídeo na íntegra. Qualquer um pode escolher ver um corte manipulado nas redes do Jones, aí a partir de uma matéria do Metrópolis, que eu já refutei o jornalista que produziu a matéria também. Tudo isso está no meu canal. Aí você escolhe tirar suas próprias conclusões, acreditar em uma pessoa, que eu não vou colocar os nossos hosters aqui na saia justa não, mas um cara que atrás das câmeras é de uma falsidade ímpar, ele age como se fosse seu amigo. Aí na frente é isso daqui, um personagem completo que gosta de deturpar a realidade a partir de cortes já numa malícia, né? Tem um assessor aqui, tem a militância ali, só que não consegue ter o engajamento que o cara sozinho tem. E precisa vir aqui passar por isso, né? Mas tudo bem. Falando sobre realidade mesmo, de violência, cita uma vez que eu tenha agredido alguém, uma vez que eu tenha sido extremista com alguém. Eu citei aqui várias. Tô citando incoerência, tô citando ele convocando extremistas para me retirarem lá mediante um crime. Constrangimento ilegal é um crime, artigo 146 do Código Penal. Eles estão respondendo penalmente por isso, criminalmente. E o cara não tem a humildade sequer de falar, pô, realmente a gente errou ali, não era pra ter agido daquela forma, são jovens comunistas, revolucionários, cheios de sentimento. E aí eles foram violentos ali, mas pô, eu gostaria de pedir desculpa. Teria essa oportunidade, não teve. Aí cada um tire suas próprias conclusões acerca de atitudes, né? Tanto de tratar do mérito, quanto da forma de comportamento dentro da universidade. É assim que eu me comporto e é assim que ele se comporta. 2 minutos, Jones. Não era 3? No 3 é pergunta, né? 2 tá. é Perfeito. 3, 5, 2. Perfeito. Bora nessa? Pode, hora de Vamos lá. Gente, veja, como vocês conseguem perceber, o Wilker, ele quer fazer desse debate, não um debate sobre educação, um debate sobre ele. Ele tinha 5 minutos para responder, ele falou durante 2 minutos só. E ele falou um velho senso comum que aparece na mídia, aparece em todo canto. O Brasil gasta muito com ensino superior e pouco com educação básica. Tá, beleza, tem que gastar mais quanto com a educação básica? Quem produz ciência e tecnologia é a universidade e são institutos federais, né? Então, tipo, qual é a relação? É porque o gasto com a educação básica tá pouco e aí os estudantes estão chegando com uma formação ruim na universidade, sabe? Você não explicou nada, você só falou um senso comum que qualquer pessoa que assiste telejornal sabe que o gasto no Brasil é muito maior com o ensino superior do que com a educação básica, e só. E aí morreu a história. Aí soltou um jargão, não tem como o país dar certo desse jeito. E aí, veja, gente, vamos lá, um debate sério e concreto. Hoje, no Brasil, 80% das patentes são registradas por não residentes, né? Por não brasileiros, por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras. E isso faz com que a gente tenha uma permanente envio de riqueza para fora. O Código de Patentes do Brasil é um código de patentes do governo FHC, o Código de Propriedade Industrial, que é totalmente entreguista, lesivo aos interesses nacionais e não protege a riqueza nacional. Então, é muito comum, por exemplo, as patentes da região amazônica, na área de fármacos, a maioria das patentes está na mão de empresas dos Estados Unidos, da China, do Japão e da União Europeia. Então, o Brasil é o país que menos tem patentes de fármacos registrados a partir de descobertas na região amazônica. Essa é a situação do nosso país. A gente tem um problema aqui na produção de ciência e tecnologia. Eu vou continuar falando disso no próximo bloco para expandir, já que o Wilker não conseguiu dar nenhuma contribuição sobre o tema, e é um tema muito importante para o nosso país, eu vou continuar falando e desenvolvendo mais a reflexão. Lembrar a galera aí pra dar o like na live, a gente tá aí com mais de 20 mil pessoas ao vivo e só tem 6 mil likes. Então vamos dar like aí pra gente bater 30 mil logo e entregar. Se inscrevam no canal, se inscrevam pra gente crescer aí também. Wilker, sua pergunta. 3 minutos. Vamos lá, uma questão fundamental que a gente tem que tratar aqui, e é por isso que eu estou aqui, porque eu sou a cara desse movimento hoje, é a doutrinação universitária. É um enviesamento do conhecimento que é base para todas as nossas aulas, geralmente para a esquerda, direcionados nesse sentido. Em humanas é praticamente a regra, e eu vou trazer os dados para vocês aqui agora. Então a gente precisa trabalhar isso para chegar nos problemas
fins como resultado que são esses. Realmente, a gente tem problemas em diversos sentidos, que está tudo atrelado ao orçamento no final das contas, e a ciência, desenvolvimento tecnológico, e a gente separa sempre nesse sentido. Só que para a gente chegar lá, a gente precisa falar da base. E qual que é a base hoje na universidade? A gente tem um problema que advém da própria Constituição. Artigo 207 da Constituição Federal traz autonomia universitária em 3 segmentos, que é administrativo, financeiro e educacional, de uma forma bem abstrata. Basicamente, a universidade ela pode fazer nesse sentido o que bem entender, vinculada a nada. Ela decide e ela faz. Consequentemente, a gente tem pessoas de esquerda dominando lá na elite, na reitoria, desde os alunos à reitoria. A gente está nesse nível, a cultura universitária dominada pela esquerda. E aí a gente tem essa problemática aqui da autonomia universitária nesse sentido. Aí só para vocês verem, em termos de filosofia marxista, ensino do materialismo histórico dialético, a gente tem em 3 distintos departamentos o ensino de disciplinas só voltadas ao marxismo. Olha aqui, no departamento de filosofia a gente tem o ensino da disciplina filosofia marxista, no de sociologia, teoria sociológica marxista, no de ciência política, teorias e métodos marxistas. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Tem como e não tem nada sobre neoliberalismo, né, que eles falam de um termo estigmatizado, mas não tem nada sobre liberalismo clássico e tal. Jones, isso daqui não é uma clara demonstração de que o conhecimento está enviesado para o sentido daquilo que você acredita, que é o comunismo marxista? Cinco minutos, Jones. Tá, vamos lá. E aí, voltando, gente. Então, desde os anos 90, quando a FHC instituiu o Código de Patentes, o Brasil deixou de ser um país produtor de ciência e tecnologia. Se vocês terem uma ideia, nos anos 80, a gente produzia nacionalmente 50% dos fármacos dos remédios que a gente consumia. A partir do IFA, né, que é o ingrediente farmacêutico ativo, que é o que faz basicamente o remédio funcionar. Hoje o Brasil importa 90% dos IFAs que consome. Está diretamente relacionado ao fato de que a gente tem uma legislação de patentes que não protege a riqueza, a indústria nacional, o conhecimento nacional. Pra vocês terem uma ideia, a Índia é hoje um dos países de maior produção de medicamentos no mundo, é chamado inclusive da farmácia do terceiro mundo. A Índia, lá nos anos 60 e 70, fez uma reforma no seu código de patentes, protegendo a indústria nacional e o conhecimento nacional, o que deu a base para o país se transformar numa potência no setor fármaco. Saiu uma reportagem muito importante, uma série de reportagens no site chamado Outras Palavras, que é 4 matérias, se não me falha a memória, sobre como a Índia se transformou numa potência tecnológica na área da saúde. Tá subindo agora nas minhas redes sociais essas matérias para vocês acompanharem. Aliado a isso, esse ano o orçamento para ciência e tecnologia no Brasil é só de 18 bilhões. Veja, 18 bilhões é nada. A gente que é pobre, que é trabalhador e trabalhadora, acha que 18 bilhões é muito dinheiro. Mas para pensar a produção de ciência e tecnologia num país como o Brasil, de mais de 200 milhões de habitantes, num tamanho continental, de uma economia complexa que PIB está entre as 10 maiores do mundo, é um valor ridículo. Só para vocês terem uma ideia, a China recentemente lançou um fundo de desenvolvimento para a produção de chips, né? Se a gente for converter o valor investido para a China para real, isso dá mais de 3 trilhões nos próximos 10 anos. Então, assim, em um setor só, produção de chips, a China está gastando milhares de vezes mais do que a gente tem de orçamento de ciência e tecnologia para o Brasil inteiro. Aliado a isso, no Brasil, ciência, tecnologia e inovação é produzido basicamente pelas universidades públicas. 90% da inovação tecnológica no Brasil é produzido por universidades públicas. As universidades privadas no Brasil, grosso modo, aliás, não são universidades, são faculdades. Elas não têm pesquisa e extensão, têm só ensino e não produzem ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente tem as universidades fazendo um esforço para produzir ciência e tecnologia, produzem 90%, mas ainda muito pouco frente às necessidades do país. O investimento é muito baixo e falta conectar mais a universidade com os ramos produtivos estratégicos do país. Por exemplo, a gente tem o SUS. O SUS é o maior mercado consumidor da saúde do mundo, né? Da compra de medicamentos, de materiais, de vacinas, de máquinas de meio de diagnósticos e por aí vai. Só que a gente compra de fora, né, de empresas estrangeiras, a maioria das máquinas, equipamentos, meios de diagnósticos, até bisturi de lâminas especiais que não enferrujam, não envelhece, a gente compra tudo isso de fora. A gente compra de fora a maioria dos fármacos e a gente compra de fora uma boa parte das vacinas. Isso dá um déficit anual de 20 bilhões
trilhões de dólares, o que dá mais de 100 bilhões de reais. O que é déficit? É dinheiro que a gente está enviando para fora. A gente está comprando de fora, enviando dólares para fora, riqueza para fora, gerando emprego para fora. A gente poderia ter uma estratégia produtiva conectando o SUS às universidades públicas e usando instituições, né, como a Fiocruz, como a Geo Magalhães, o Instituto Butantan, para produzir tudo que a gente precisa, gerando emprego aqui, gerando riqueza no Brasil e melhorando a eficiência do SUS. Infelizmente, o Wilker, ele não tem ideias sobre isso, né? Como a gente acabou de ver. Mas o Wilker, veja, cada curso de graduação tem média de 20 a 30 disciplinas. E aí tem as disciplinas eletivas, né? Às vezes são ofertadas, às vezes não. Tu citar em cada curso que tem mais de 20 disciplinas, uma disciplina marxista, não diz nada. Eu fiz graduação em História, eu consegui terminar, eu não atrapalhava as aulas, né? Na minha graduação em História, eu tive 3 professores marxistas. Professora Socorro Abreu, para quem manda um abraço, excelente professora. Professor José Bento da Rosa e Silva, professor de História da África, professor magnífico. E a professora Cristine Dabá, uma das maiores especialistas desse país em história rural, né, da produção de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. Foram 3 professores ótimos, mas foram 3 professores marxistas num universo de quase 30 professores. O que é que isso mostra? Nada. Isso mostra que a universidade também tem professores marxistas. A universidade também tem professores liberais, tem professores social-democratas, tem professores conservadores, tem professores bolsonaristas. Isso é um problema. E aí, veja, tu é tão confuso que tu falou assim, temos que falar da base. Aí tu falou de universidade. Agora a universidade é a base não era a escola? Já mudou de assunto? Tá confuso? Tenta dar alguma contribuição? 2 minutos, Wilker. A gente tem que falar da base, que são todos esses problemas. E qual que é a base, só para ficar claro, que eu achei que já tinha ficado claro o suficiente? É o mérito daquilo que é ensinado. Por isso que eu trouxe aqui uma hegemonia em 3 departamentos distintos de um ensino de filosofia marxista. Enquanto a gente não tem, em sentido contrário, nada identificado com a direita sendo ensinado. Deu para entender agora? Se não, depois eu faço um desenho aqui, tô com um caderno, aí você, quando chegar o seu tempo, você pede que eu faça o desenho para você. Mas acho que ficou claro o suficiente. Só que o ponto é, parecia que o debate ia virar economia e fármacos, sendo que o debate é educação. Olha o nível, o cara não responde, pelo menos no finalzinho, ele respondeu, né? Mas ele, olha que você vai me dar um minuto, Jones, calma aí. O riso eu até entendo, mas não me atrapalha não. Mas a questão é, se a gente tem um enviesamento de conhecimento para a esquerda, a gente tem que questionar. E aí eu já trouxe esses dados bases aqui, que ele está tratando como se fosse algo isolado, né? Alguns poucos professores. Então, uma base lá no ensino que a gente tem para todas as humanas, que é a introdução à sociologia, eu vou ler mais ou menos, depois eu termino porque não vai dar tempo. Talvez dê, mas eu vou ler aqui para vocês o que der do que é a ementa desse curso de introdução à sociologia que praticamente todos os cursos de humanas fazem numa universidade de forma geral. Olha aqui, ó. Racismo epistêmico e formas de dominação, dispositivo de racialidade. Teorias feministas sobre opressões e interseccionalidades. Teoria feminista da margem ao centro. Relações de poder, estrutura e agência. Fundamentos de pedagogia crítica e praxis. Teoria social para quê? Desigualdades e interseccionalidades, alternativas desde um cânone sociológico feminista negro, relações raciais, escravidão e racismo nos Estados Unidos, encruzilhadas do racismo e os conceitos do véu e dupla consciência, as almas do povo negro. Posicionamento estratégico, confronto ou acomodação à supremacia branca. Depois eu termino. É esse nível aqui. Johnny, sua pergunta. Tá. 3 minutos. Gente, o Will... Pode ir. Gente, o Wilker, ele ficou triste porque eu falei de economia e fármacos. Você vê o nível da pessoa. O papel da universidade pública é justamente ser um instrumento para que, por exemplo, o Brasil não dependa de empresas estrangeiras para estar comprando remédio de fora, pagando em dólar, porque toda vez que o dólar sobe o remédio na farmácia. Porque o povo não compra dólar, mas o povo compra remédio. E remédio no Brasil é comprado em dólar. Então, se a gente não fazer uma produção nacional, cada vez que o dólar subir, seu Zé e Dona Maria na farmácia vão pagar mais caro no remédio. É o papel da universidade pública ser um instrumento para garantir autonomia tecnológica, produtiva e melhorar a vida do povo, inclusive melhorar o SUS. Porque as universidades públicas, inclusive, têm cursos de saúde, tem os seus hospitais universitários, fazem parte da rede de atendimento da população. Tu ficou incomodado. E aí tu saiu citando elementos da ementa, dispositivo de racialidade, faz referência a um livro da Sueli Carneiro,
Negro, que não é marxista. O livro tem base Foucaultiana. A Alma do Povo Negro faz referência ao livro do Debois, que é o maior sociólogo da história dos Estados Unidos. Chega lá em qualquer universidade dos Estados Unidos, chega em Harvard e pergunta qual é o maior sociólogo da história dos Estados Unidos. É o Debois, que escreveu, dentre outras coisas, o Black Reconstruction America, a Reconstrução Negra da América. É um sociólogo importantíssimo, lido, estudado nos Estados Unidos, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Tu citou uma emenda de disciplina, sabe? Tipo, de verdade, eu tô negativamente surpreso, Wilker. E aí, eu quero de verdade trazer o debate para a educação para ver se sai alguma coisa. É 3 minutos, né, a pergunta, né? Já que você gosta muito de citar a Constituição e tal, e você disse que tem que falar sobre financiamento, porque em última instância tudo remete a financiamento, me coloca... Como tu vê, neste momento do Brasil, da conjuntura brasileira, o ataque ao artigo 212 da Constituição brasileira, qual a importância dele para a educação? O que é que você acha da posição recente do governo Tarcísio de Freitas? O que é que você acha, inclusive, da posição do governo Lula, do ministro Fernando Haddad, em relação ao artigo 212 da Constituição brasileira? Se você não souber, eu posso esclarecer para você. É o piso constitucional da educação, já que você balançou a cabeça. O piso constitucional da educação. Então, queria que você me dissesse qual é a sua opinião, como é que você vê o papel do piso constitucional no financiamento da educação, nos 3 níveis, e a sua posição frente aos ataques que a gente está vendo, né, ao piso, frente a governos tanto ditos progressistas como governos de direita, como o do Tarcísio de Freitas. Por favor. Agora, Wilker, de verdade, assim, não fala de tu, velho. Tá difícil, assim, sabe? Tu fala até de engajamento. Eu tenho mais engajamento que você. Parabéns, Wilker. Parabéns. Mas tenta, por favor, fazer um debate sobre a educação, extrair alguma ideia, alguma contribuição, porque isso é questão de respeito com quem tá assistindo a gente, com quem se programou, com quem parou e quis vir aqui hoje para assistir um debate sobre educação. E tá faltando educação nas suas falas. 5 minutos, Wilker. Vamos lá que essa daqui vai ser boa. É incrível como você é dissimulado, Jones. Você fala sobre respeito ao público, ao mesmo tempo que você diz que eu balancei a cabeça, reconhecendo, teoricamente, que eu não conhecia qual seria o artigo 212. Você mente descaradamente, você não tem nem vergonha, tá todo mundo vendo, cara. Você trabalha tanto com a realidade de internet que você deixa até a gente constrangido aqui, no sentido de, meu Deus, ele tá fazendo isso mesmo? Esse é o nível do cara com quem eu tô debatendo. Eu realmente esperava mais de você. Esperava decência, esperava até humildade, eu esperei de você. Eu esperei uma postura diferente da que você tá tendo. Mas pra gente falar do que importa em relação àquilo que ele deturpa a realidade, é preciso que eu esclareça o que eu quis dizer com a apresentação dessa ementa aqui. Não é no sentido de que esses sociólogos não sejam importantes. Eu jamais vou diminuir alguém no sentido daquilo que ele produziu academicamente e eu tô chegando no lugar para aprender. Só que o que a gente identifica aqui? Que são acadêmicos vinculados à esquerda e não tem nada vinculado à direita aqui nessa ementa. Esse é o problema. Eu nunca tive problema algum com a universidade ter um ensino de questões marxistas, inclusive. Tem que ter mesmo. A gente tem que entender como que funciona. Só que qual que é o problema? A gente não ter o contraponto a isso. A gente não ter um entendimento que possa ser mais vinculado com um pensamento antagônico, até para que os alunos que pensam dessa forma, antagônica ao status quo que domina lá a universidade, possam se sentir à vontade e representados também. Ou será que não há nenhuma produção nesse sentido? Que a gente sabe que ela é em menor grau, né, porque não há uma abertura no espaço acadêmico para isso, mas ela ainda assim existe. Só que por que não se dá abertura para isso? É porque toda a tese que eu estou apresentando a todo tempo se confirma em tudo que eu estou falando aqui. Não há esse espaço para que pessoas de direita estejam lá, e aí ele quer fazer pouco da minha condição aqui, de que eu estou suspenso e posso não conseguir terminar a faculdade. Jones, antes de começarem a me perseguir, a minha média era SS lá. Eu tinha um índice de rendimento acadêmico, o IRA, que a gente chama, de 4,95 de 5. Isso é 9,9 na concepção comum que a gente tem de 10. Eu era e continuo sendo um ótimo aluno, só que não querem me deixar estudar. Lembram daquela comemoração que eu disse violenta da turma do Jones? A minha suspensão na universidade terminou sábado agora. Aí eu tive aula segunda, terça, hoje eu não pude ir, né, porque estou aqui. Mas segunda e terça, vocês sabem o que os professores fizeram? Cancelaram as aulas para todos os alunos porque eu estava apto a retornar, tentando me perseguir de novo para acabar com a minha possibilidade de estar em sala de aula. É essa realidade que eu vivo representando muitos.
Isso daqui que eu falo e não exponho é justamente para proteger essa galera. Mas se vocês vissem o tanto de gente que fala comigo todo dia naquela universidade dominada pela esquerda, se sentindo representada por mim, é um negócio assim de dar esperança. No sentido de, pô, tem muita gente aqui que não concorda com isso, só que não tem oportunidade para se abrir e vem falar no off comigo e se vê representado em mim. Então eu represento a perseguição que essas pessoas sofrem também nesse silenciamento. Elas não podem sequer se sentir à vontade para questionar em sala de aula, para ingressar futuramente numa pós-graduação e produzir conteúdo, teoria sociológica, por exemplo, para poder constar numa ementa dessa. Aí esse é o nível de absurdo que a gente não tem o espaço para fazê-lo. Aí só para completar aqui, que eu preciso terminar para vocês verem o nível de como eu não estou mentindo, é nenhum texto, não estou criticando nenhum desses sociólogos aqui, mas nenhum desses textos tem alguma ideia vinculada com concepção de direita. Olha aqui, continuando. Encruzilhadas do racismo e os conceitos do véu e de dupla consciência, as almas do povo negro. Posicionamento estratégico, confronto esse daqui eu já li. Eurocentrismo e ideologias coloniais e raciais, discurso sobre o colonialismo. Sociologia nova direita e disputa de hegemonia político-criminal. Ideologia punitiva e praxis antipunitiva. Fundamentos do materialismo histórico dialético. Aqui a gente já começa marxismo. Se quiser mudar o mundo, um guia político para quem se importa. Estimulando um pensamento revolucionário, né? Mudar o mundo por meio da revolução socialista. Contexto histórico intelectual do surgimento do materialismo histórico dialético. Marxismo em relações de classe. Manifesto comunista, limites e grandeza teórico-prática. Atualidade do método marxista. Filme O Jovem Marx. Marxismo, feminismo e interseccionalidades. Marxismo, política e ideologia. Marx e marxismo e o comunismo. O problema do negro. O marxismo e o problema do negro. Karl Marx e o problema do negro. Franz Fanon e anticolonialismo. E eu não terminei ainda, mas já acabou meu tempo, para vocês verem. Johnny, sua réplica, 2 minutos. Gente, de verdade, assim, é muito difícil, porque o sujeito, assim, eu não quero faltar com respeito com ninguém, mas quase dá pena. Ele pegou 3 emendas de disciplina, cada curso tem mais de 20 disciplinas. Né? Se você juntar o número de disciplinas, de cadeiras, como a gente fala na universidade, que a UNB tem, vai dar mais de 1000 cadeiras, porque tem uma porrada de curso. Ele pegou 3 emendas e tá dizendo que a universidade é marxista a partir de 3 emendas. Sabe? É isso. Sabe o que é que significa de cada... Essa ementa que ele leu agora, a bibliografia, ela não representa nem sequer 10% do curso, porque são mais de 20 disciplinas. E ele não respondeu. É impressionante. Wilker, você vai ter a oportunidade de ter uma aula que você não pode interromper. Veja, o artigo 212 da Constituição fala do piso constitucional da educação, que diz que 18% da receita corrente líquida de impostos arrecadados no Brasil tem que ir para a educação. O que é que isso significa? Na Constituição de 88, a ideia era tentar fazer saúde e educação política de Estado, a despeito do governo do momento. Então, todo governante, na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, tem que aplicar no mínimo 18% do que arrecadou de impostos em educação. Esse piso constitucional da educação, que é fundamental, que é responsável pelos poucos avanços que a gente teve nos últimos anos, ele vem sendo atacado. O Tarcísio de Freitas atacou agora em São Paulo, o Romeu Zema em Minas Gerais está querendo atacar também o piso constitucional da educação, o Fernando Haddad, no Ministério da Fazenda do governo Lula, está querendo atacar também o piso constitucional da saúde e educação, porque ele é incompatível com o novo teto de gastos. Então tem uma ameaça aqui no Brasil inteiro a uma conquista da Constituição de 88, conquista da classe trabalhadora, dos educadores e educadoras de todo o Brasil, que é garantir que saúde e educação sejam políticas orçamentárias de Estado. Isso é um tema fundamental para quem se preocupa com a educação, e é uma pena que o Wilker, mais uma vez, não conseguiu falar nada sobre o tema. 22 mil pessoas na live e a gente não chegou nem a 10 mil likes, então dá o like aí. E a galera que tá no Spotify, obrigado de estar ouvindo a gente aí também. Wilker, sua pergunta, 3 minutos. Vamos lá, engraçado que ele disse que eu não consigo responder nada. A noite caiu sobre a cidade, mas o silêncio não é de paz. É um silêncio pesado, quase sufocante. As luzes piscam no corredor estreito, e lá no fundo, um eco distante. Não é o vento, é uma voz. Uma voz que repete dogmas como se fossem verdades eternas, que fala com a certeza de quem acha que é dono da moral, dono da verdade e dono do céu.
E é nesse momento que eu lembro: o problema não é Deus. O problema é quem acha que fala por ele e quer transformar a sua sala de aula num templo. É aí que mora o verdadeiro terror. E ele não vem com dentes afiados, mas com palavras bonitas e intenções sombrias. Agora que você já sentiu a tensão, vamos voltar para o mundo real. Ou quase real, porque o que vimos nesse corte do podcast Três Irmãos parece roteiro de filme. Bom, galera, depois desse espetáculo que mais pareceu mistura de tribunal, comício e programa de auditório, quero agradecer do Oiapoque ao Chuí. Um salve especial para a galera de Amapá, onde o sol nasce e o calor é quase um spoiler do inferno, mas sem prometer castigo eterno. Para Roraima, que vive encostando na fronteira e ouvindo histórias de outros mundos, mas ainda assim aguenta firme o Brasil. Para a Amazonas, com sua floresta imensa e que já viu mais milagres da natureza do que qualquer livro sagrado. Para o Acre, sim, você existe, e eu acredito em você mais do que em divindades invisíveis. Para Rondônia, firme e forte, mesmo esquecida no noticiário, mas sempre presente aqui. Para o Pará, com o Círio de Nazaré que move multidões, e ainda assim, o açaí continua mais importante que o sermão. Para Tocantins, novo, mas já cheio de história, provando que idade não garante sabedoria. Para o Maranhão, terra de tambor de crioula e sotaques múltiplos, onde até as lendas têm sotaque. Para o Piauí, que carrega uma das histórias mais antigas do Brasil e não precisa de Adão e Eva para explicar suas origens. Para o Ceará, que consegue fazer piada até no meio da tempestade, humor como resistência. Para o Rio Grande do Norte, onde o vento não sopra bênçãos, mas energia eólica. Para a Paraíba, que mostra que cabeçudo não é só apelido, é resistência intelectual. Para Pernambuco, terra de frevo, maracatu e debates acalorados desde 1500. Para Alagoas, com praias divinas, e nenhuma delas criada em 7 dias. Para Sergipe, pequeno no mapa, gigante no acolhimento. Para a Bahia, onde o sincretismo é real, e a fé dança junto com o axé. Para Mato Grosso, enorme e cheio de histórias que nenhum livro canônico registrou. Para Mato Grosso do Sul, onde o Pantanal é mais prova da beleza da vida do que qualquer paraíso prometido. Para Goiás, que sabe cantar, cozinhar e debater como ninguém. Para o Distrito Federal, centro das decisões e também das contradições. Para Minas Gerais, onde cada cidade é uma lição de história, e onde o pão de queijo une mais do que qualquer culto. Para Espírito Santo, provando que nome não define essência. Para o Rio de Janeiro, cartão postal com problemas reais, onde o Cristo Redentor vê tudo e não resolve nada. Para São Paulo, motor econômico e palco das maiores contradições do país. Para Paraná, que mistura colônias, tradições e sotaques como se fosse receita caseira. Para Santa Catarina, com praias e serras que fariam qualquer céu parecer simples demais. E para o Rio Grande do Sul, onde o chimarrão esquenta até discussão de política. Vocês, de cada canto, fazem essa comunidade existir. Esse corte do podcast Três Irmãos foi um prato cheio para quem gosta de ver gente discutindo mais sobre si mesma do que sobre o assunto principal. De um lado, Wilker Leão, o paladino da liberdade de questionar, o justiceiro acadêmico, o homem que transforma qualquer aula num evento gravado para o YouTube. Segundo ele, é participação ativa. Segundo metade da internet, é perturbação. Do outro, Jones Manuel, o militante que não foge do rótulo, professor e defensor da educação pública, mas que também não perde a chance de jogar uma pá de adjetivos sobre o adversário. O duelo começou com uma troca de apresentações tão cheias de elogios e críticas veladas que dava para sentir que ninguém estava ali para debater no sentido puro da palavra. Era mais um duelo de narrativas. Wilker, com seu estilo de cara da paz, contou que só quer mostrar a realidade das universidades e que suas gravações são uma contribuição para o debate. Disse que é acusado injustamente de atrapalhar aulas e que sofre com perseguições políticas. Jones, por sua vez, disse que educação é coisa séria e que não pode ser palco para oportunismo, acusando Wilker de constranger professores e vazar dados de alunos. Ainda disse que até liberais de direita não gostam dele. Uma forma educada de dizer: ninguém gosta de você, nem seu time. O que deveria ser um debate sobre educação no Brasil, rapidamente se transformou em uma partida de quem é mais extremista.
o assunto de financiamento, evasão escolar, pesquisa científica e papel das universidades apareceu como figurante de luxo, entrando e saindo de cena sem desenvolvimento. Entre farpas sobre apertos de mão, assembleias estudantis e acusações de violência, o clima foi ficando mais de tribunal que de sala de aula. O público assistia, dividido entre achar graça e revirar os olhos. Em alguns momentos parecia DR de relacionamento mal resolvido. Um acusa de falsidade no off e no ao vivo. O outro rebate dizendo que o personagem não cola. No fim, o saldo foi um empate técnico em teatralidade e um 0 bem redondo para aprofundamento no tema. Mas claro, para o entretenimento foi nota 10. O corte mostra exatamente o que é o grande problema da discussão política no Brasil. Todo mundo quer vencer a narrativa, ninguém quer resolver o problema. Do ponto de vista ateu militante, vejo ali dois lados que acreditam mais na sua própria versão da verdade do que na própria ciência. E isso é irônico, porque ambos falam sobre educação. Wilker se apresenta como vítima da militância esquerdista, mas age como militante de direita. Sua missão é desmascarar a doutrinação, mas ignora que seu próprio método é carregado de viés ideológico. Gravar aula para provar algo já é entrar na aula com a conclusão pronta. Isso não é investigação, é catequese com câmera. Jones, por outro lado, fala em defesa da educação, mas recorre tanto ao ataque pessoal que parece mais preocupado em destruir a reputação do adversário do que em construir uma proposta. É como um pregador que, em vez de explicar o texto sagrado, prefere descrever em detalhes o pecado do vizinho. O problema é que enquanto eles trocam acusações, o país continua com escolas caindo aos pedaços, professores desmotivados, ciência subfinanciada e universidades perdendo talentos para o exterior. A briga ideológica é um luxo que a educação brasileira não pode bancar. E como ateu militante digo, a verdade não é revelação divina, é construção humana baseada em evidência. E evidência é o que menos vi nesse debate. Se a gente levar essa discussão para fora do ringue ideológico, é possível perceber o quão inútil ela se torna no mundo real. Enquanto os dois disputam quem é mais vítima ou mais herói, lá fora, no chão da escola pública, alunos estão aprendendo com livros defasados, professores estão adoecendo por sobrecarga e falta de estrutura, e pesquisas universitárias estão morrendo na praia porque o financiamento foi cortado. Nenhum dos dois trouxe para a mesa uma proposta concreta para lidar com esses problemas imediatos. E isso não é detalhe, é o ponto central. A verdade é que tanto a direita quanto a esquerda no Brasil têm a mesma mania: tratar a educação como campo de batalha para formar soldados ideológicos. Um lado quer limpar a universidade de comunistas, o outro quer resistir à onda reacionária, como se cada aula fosse uma trincheira. Só que no meio desse fogo cruzado, quem perde é o aluno que só queria aprender matemática, química, física ou filosofia, sem ser obrigado a ouvir sermão político. E aqui está a incoerência que, como ateu militante, não posso deixar passar. Ambos dizem defender a verdade e o conhecimento, mas nenhum deles aplica o método mais básico do pensamento crítico: ouvir, investigar e só então concluir. Não importa se você chama isso de método científico ou de simples honestidade intelectual, o princípio é o mesmo. Se você começa uma conversa já sabendo a resposta, você não está debatendo, você está pregando. Wilker entra na sala, já armado com a narrativa de que vai encontrar doutrinação. Jones entra no debate já decidido de que o adversário é oportunista e perigoso. Resultado: ambos ignoram qualquer informação que não confirme a sua hipótese inicial. Isso é exatamente o que líderes religiosos fazem quando citam apenas as partes das escrituras que lhes interessam, ignorando o restante. Se a intenção fosse realmente melhorar a educação, veríamos propostas objetivas sendo discutidas. Por exemplo, como garantir infraestrutura mínima em todas as escolas públicas, de norte a sul, sem depender de favores políticos? Como criar um plano de valorização do professor que seja nacional e não um remendo estadual? Como transformar universidades públicas em polos de pesquisa com autonomia e foco no desenvolvimento tecnológico?
Como evitar que a evasão escolar exploda ainda mais entre jovens que precisam trabalhar cedo para sobreviver? Nenhuma dessas perguntas foi respondida, e nem parecia estar na lista de prioridades. Ao invés disso, tivemos uma disputa sobre quem é mais coerente ou mais democrático. Essa é a política brasileira. Não importa o tema, sempre acaba virando um campeonato de moralidade seletiva. Outro ponto que precisa ser dito é o seguinte: a população não dá a mínima para saber quem apertou ou não a mão de quem. Isso é irrelevante para quem está preocupado em pagar o aluguel, comprar comida e garantir que o filho tenha aula todos os dias. É pura vaidade política transformada em espetáculo. E quando falo como ateu militante, que não é de direita nem de esquerda, não estou dizendo que ideologia não importa. Claro que importa, ela molda políticas públicas. Mas ideologia sem resultado é igual a fé sem obras. Não serve para nada. O que importa é medir as ideias pelo seu efeito na vida das pessoas e não pelo rótulo que carregam. Se amanhã um governo de direita criar um plano sério e eficaz de combate à evasão escolar, eu vou apoiar. Se um governo de esquerda aumentar o financiamento para ciência e tecnologia de forma estratégica, eu vou apoiar. Porque no fim das contas, o critério não é quem fez, mas funciona. É assim que deveríamos pensar, mas não é assim que a maioria dos políticos age. Wilker e Jones representam um problema que vai muito além deles, o de tratar a política como guerra santa. Um se coloca como missionário contra a seita marxista, o outro como cruzado contra a extrema-direita fascista. E como todo fanatismo, esse embate não se resolve com argumentos porque não se trata de buscar a verdade, mas de manter a fé no próprio grupo. Isso é o oposto da postura cética que defendo. O cético verdadeiro não tem lado fixo, porque sabe que qualquer lado pode errar. Ele exige prova, e prova não é meme, não é manchete de jornal amigo, não é testemunho de seguidor fiel. Prova é dado verificado, estudo replicável, resultado mensurável. Enquanto esse tipo de debate for pautado por autopromoção e teatralidade, a educação brasileira continuará refém de dois extremos que mais se parecem do que gostariam de admitir. Ambos falam em liberdade e respeito, mas quando estão no controle, querem moldar a instituição à sua imagem e semelhança, o que, convenhamos, é a receita clássica de qualquer culto. E já que estou falando como ateu militante, vou ser direto: trocar um altar por outro não é progresso. Derrubar o ídolo da esquerda para colocar o ídolo da direita no mesmo pedestal não melhora a vida de ninguém. O que melhora é criar sistemas que não dependam da boa vontade de quem está no poder, mas que sejam fortes o suficiente para funcionar mesmo sob governos ruins. A educação deveria ser esse sistema, mas para isso precisa ser protegida da sanha de militantes, sejam eles de terno e gravata ou de camiseta e boné com slogan. Precisa ser blindada contra a tentação de transformar sala de aula em palanque. E, acima de tudo, precisa ser tratada como investimento de longo prazo, não como ferramenta de marketing eleitoral. O que vimos nesse corte foi o contrário disso. Um show de vaidades que serve mais para engajar bolhas nas redes sociais do que para inspirar qualquer mudança real. É como se estivéssemos discutindo o formato da vela enquanto a casa pega fogo. Se realmente queremos resolver os problemas, precisamos parar de idolatrar quem grita mais alto e começar a ouvir quem tem soluções concretas. Porque no final, a verdade não é propriedade de nenhum partido. Ela é propriedade de quem se importa com a realidade. E a realidade é que, nesse jogo de narrativas, quem perde é sempre o mesmo: o povo. Se você sobreviveu até aqui, parabéns. Acabou de assistir a um debate que foi mais um ringue ideológico do que um diálogo acadêmico. E é justamente por isso que o Blasfêmia Cast Cortes existe, para mostrar o que realmente é dito, sem filtro, e para analisar com coragem o que muitos evitam. Então,
Inscreva-se no canal para não perder mais cortes como esse. Deixe seu like se quer mais debates analisados com humor ácido e olhar crítico. Comente para você. Qual dos dois fugiu mais do tema? Compartilhe para que mais gente veja e discuta. E claro, obrigado a todos, de Amapá ao Rio Grande do Sul, por manter vivo esse espaço onde questionar não é pecado e ironizar é obrigação.